Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez para conversar sobre redes sociais. E nós estamos trazendo, mais uma vez, a pedido dos colegas, a nossa querida psicóloga Mauriane Lima, ela que vai tratar sobre esses temas e outros temas do momento, só tema que você gostaria de ouvir uma profissional e ainda não foi, mas isso não significa que você não vai depois buscar para uma sessão profissional, uma psicóloga, tá bom? Mas vamos comentar até para começar a produzir essa discussão na sua vida e você chegar à seguinte reflexão: será que eu devo procurar um profissional? Então vamos lá. Mais uma vez estou aqui com a querida Mauriane, muito obrigado pela sua presença. O nosso público, nossa audiência certamente já lhe conhece. E eu gostaria de, nesse momento, tratar sobre um tema que foi nos colocado nas redes sociais aqui, que é a própria rede social, o próprio mundo digital, né? Como é que isso se conecta com a psicologia. Então, eu já vou começar lhe fazendo uma pergunta, né? As redes sociais estão piorando os casos de depressão, de ansiedade e de outros problemas psicológicos nas pessoas, porque eu vou dar minha opinião, mas eu primeiro quero ouvir a profissional. Saber qual é a sua opinião. Oi, Frank. Muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui com você novamente. E a saúde mental está sendo danificada pelo uso excessivo da rede social. Eita, mas é tão complicado, né? A gente ter uma relação saudável com as nossas redes sociais, a gente cria um padrão tão alto de cobrança e isso vai respingar na nossa saúde mental e pode gerar essa questão da depressão e da ansiedade. Lembra aquele ditado que a gente escutava das nossas avós, nossas mães, né? Que a grama do vizinho É mais mais verde. verde do que a nossa, né? Então, hoje, essa tela do digital, ela nos mostra muito isso. Um vizinho com a grama muito bonita, bem verdinha, mas quando a gente vai lá perto, é grama sintética. Mas de longe eu não consigo enxergar. Muito, muito interessante. Esse tema me chama muito a atenção porque eu acho que quase todas as pessoas estão na rede social, assim. Claro que não é nem todo mundo está, mas eu quero dizer que é um problema que eu percebo como um problema mundial, né? Em boa Sim. parte do planeta as pessoas já estão apegadas às redes sociais. Por um lado eu vejo pontos positivos como esse aqui. Estamos tendo a oportunidade de entrar Sim. na casa das pessoas através do celular, né? E de outros aparelhos. Porém, eu vejo também que a rede social ela deu fala para todo mundo. Sim. E pode parecer, na minha fala, que eu estou querendo que algumas pessoas não tenham fala. Uhum. Porém, não é isso. É porque eu me preocupo com as falas que às vezes são colocadas. E essas falas, de má fé ou de boa fé, podem gerar problemas psicológicos nas pessoas, né? Muito boa. A rede social, ela amplia. É como se fosse uma caixa de som, né? Então, qualquer informação que eu coloco ali, ela tem um alcance bem maior. E como é que ela chega até as pessoas? Entra na questão das fake news, né? Então, quantas vezes pessoas sofrem por isso, pelas fake news, por mensagens que não são verdadeiras, mas que ali na rede social elas se tornam verdadeiras e se tornam muito ampla. E aí entra essa questão dos influenciadores, né? Dos blogueiros, onde eles fazem esse retrato de vida, um recorte muito bem intencionado. Por exemplo, eles não vão colocar os problemas que eles têm. Ou que se eles têm, eles colocam os problemas eles bem reduzidos, né? Para mostrar uma questão da humanização, mas com limites. Tudo não vai colocar. Mas aí a pessoa começa a seguir, começa a querer copiar aquele modelo de referência e acaba se tornando bem complicado. Quando eu me tornei mãe, eu sempre buscava na rede social, né, algumas referências de modelos de próximo. E aí eu me lembro uma vez bem significativa, né, que uma blogueira muito famosa teve um bebê junto comigo, muito assim, a diferença poucos meses, e um dia ela postou, né, que ela queria só tomar um sol
né, tomar um sol. E aí, naquele dia, eu ainda tenho essa lembrança, foi muito significativo. Naquele dia, eu não tinha dormido nada à noite. Eu tinha tomado um café péssimo com a neném e eu queria apenas tomar um banho. E aí eu olhei assim, como às vezes a gente se cobra, né? Porque assim, qual é a rede de apoio dela? Mil vezes melhor do que a minha. Com 3 babás para cada bebê. Né? Ela não precisava amamentar, eu precisava amamentar, né? Então ela não passava a noite de sono com a filha dela. Então eu olhei assim, olha como as necessidades são diferentes. Por quê? Porque o contexto é muito diferente. Mas tem pessoas que não sabem separar o que é vida digital do que é vida real. Pronto, você foi para onde eu gostaria. Eu já ia lhe perguntar sobre a comparação. À luz da psicologia, por que a gente se compara? E por que a rede social agora, como você colocou muito bem, uma caixa de som, uma caixa amplificada, uma tela amplificada da vida, por que agora nós ampliamos essa comparação? Porque a gente sempre vai buscar uma referência. Então, essas referências que tá ao nosso lado são referências que a gente quer copiar esse modelo, né? Então, eu sigo aquela blogueira e vou fazer aquela dieta igual ela. Ela comprou aquele produto de cabelo, o cabelo dela ficou bom, eu vou comprar também e usar, porque no meu cabelo ele também vai ficar bom, ele também vai funcionar. Então, a gente comprar modelos que já são prontos, que são muito mais fáceis. E aí entra no processo, Frank, às vezes de você não saber lidar muito bem com isso e se cobrar. Porque se você não tiver a terapia em dias, como eu gosto de dizer, e você não tiver um conhecimento de entender que isso daqui é um recorte, né? Não é o real, literalmente, né? Você acaba adoecendo pela essa questão do criar. E isso está se tornando uma coisa que está tendo um recorte até em pequenos recortes, como, por exemplo, o blogueiro da nossa cidade. Eu vou copiar esse blogueiro da nossa cidade. E aí eu vou aumentar macro, os blogueiros do Brasil. Né? Então, várias referências, vários modelos. Mas será que aquele modelo realmente é atingível a mim? Será que aquele modelo realmente condiz com a minha verdade? Né? Então, assim, as pessoas querem imitar pessoas que estão em estágios ou em ambientes diferentes delas. Eu acho que isso aí gera muita frustração. Sim. Porque você está olhando ali uma realidade, Sim. Uma blogueira X ou um blogueiro X, que às vezes, eu vejo muito isso no mundo financeiro, que eu gosto de acompanhar, às vezes eu vejo, até televisões nacionais, né, de alcance nacional, já fez essa pesquisa, já fez essa matéria, e descobriu que existem pessoas que alugam casas para dizer que estão vivendo aquela vida daquela casa. Sim. Tem pessoas que alugam uma cabine de jatinho, tá no chão, só para tirar uma foto. Para tirar uma foto e engana aquelas pessoas. Será que essa vítima desse mundo das comparações, ela é só vítima ou ela também tem um desejo por quebrar as etapas da vida, pular essas etapas e já querer logo o resultado? Sim. Né? Porque para o direito, quando a gente vê a vítima do estelionato, né, que é algo parecido, a gente observa que a vítima do estelionato, na verdade, em boa parte dos casos, ela quis também agir de uma maneira não tão boa, para ser suave aqui na minha fala. Ela também quis quebrar as regras, só que ela achou uma pessoa que a enganou, que quebrou a regra pior do que ela e para com ela. Sim. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas querem métodos rápidos, tudo muito rápido, sem acompanhar o processo que é devido. E eu acho que, às vezes, alguns blogueiros, não todos, para não fazer injustiça, mas muitos deles vendem aquele processo como algo muito rápido e fácil. E não é. Né? Tudo na vida ela tem etapas, né? Ela tem sacrifícios que você tem que fazer, que você tem que deixar de ser feito muito por essas questões. Por essas questões. Então, a gente precisa ter essa noção que tudo que eu vou fazer na vida tem escolhas, né? Só que assim, a gente precisa também levar em consideração outra coisa. A gente precisa ter metas na vida. Então, às vezes, tem pessoas que copiam, tem como referência você.
Ah, eu quero ser como o professor Frank, né? Mas será que as pessoas querem passar pelo processo que você teve? Será que a sua vida foi fácil para você chegar onde você está? Né? Então, precisa entender que há pedras no caminho, e muitas, né, Frank, Com que você certeza. precisa reorganizar todo nesse processo. Eu acho também essa necessidade. Tanto é que eu vejo que, como há uma necessidade do blogueiro de se manter e de viver, essas dores elas são retiradas desse processo, né? Elas são retiradas e aí as pessoas acham que seria muito fácil. E aí eu fico observando, tem um movimento chamado acho que é brain rot, né? Ou apodrecimento do cérebro, né? Para falar em português. O apodrecimento do cérebro, que tem sido um estudo feito com frequência na Universidade de Harvard, né? As pessoas têm procurado muito, têm pesquisado muito Sim. sobre essa questão, que envolve a necessidade das pessoas serem tão rápidas na resposta, no resultado, tirando essas pedras do caminho, que elas estão tendo dificuldade, isso está sendo estudado por várias universidades, inclusive a que citei, porque as pessoas estão vivendo o que acho que foi o Augusto Cury, que ele também já tratava isso na década de 90, que é a síndrome do pensamento acelerado. Uhum. Né? Já trabalhava essa ideia, eu acho que se alargou com a ideia da rapidez na barra de rolagem. Tanto é que eu assisti um documentário, tá até no Netflix, que é o Dilema das Redes Sociais. Sim. E ele fala algo interessantíssimo que eu não sabia, que existe um engenheiro, uma pessoa formada em engenharia, com uma especialidade nova, que é estudar o formato do aparelho, seja o celular, seja o tablet, colocar as funcionalidades no local certo, para que essa pessoa se torne literalmente um dependente, Sim. um usuário Sim. daquilo. É interessante como a pessoa fica rolando, 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 e as pessoas hoje querem uma resposta muito rápida a tudo. Ninguém quer mais estudar, ler um livro, ler um artigo, ver as pedras, né? Querem essa rapidez. E esse uso excessivo de celulares, ele tem impactado a autoestima das pessoas e tem gerado essa dependência. E você acha que tem gerado realmente esse apodrecimento do cérebro, da capacidade cognitiva, de debater, de olhar, de ver? A questão da atualização. O tempo todo tá ali com o dedinho puxando aquela barra para atualizar, para ver se chegou alguma novidade, né? Se aconteceu alguma coisa na vida de fulano de tal, de você quer acompanhar. E isso vai respingar na nossa questão da autoimagem. Vai ser muito de como eu me vejo, né? Quando eu vou olhar no feed, eu vejo um feed de pessoas com corpo perfeito, que malham muito pouco, ou se malham o suficiente, mas que o corpo tá maravilhoso. E eu vou querer copiar esse corpo. E por que eu não posso ter esse corpo? Né? Por que eu tô fazendo tudo que ela tá falando ali? Eu tô tomando a medicação que ela falou, tô tomando ali os suplementos, tô indo pra academia malhando a quantidade de tempo que ela falou, mas eu não tô conseguindo atingir. Então isso ela vai respingar. A questão do cabelo, né, da imagem, a maquiagem. Então tudo isso, hoje a rede social, ela é muito bem pensada, né, nesse intuito de chamar a atenção, fazer com que as pessoas se envolvam naquilo dali e às vezes esqueçam os limites, esqueçam que ali é algo que é virtual, que mostra a vida, mas não mostra uma vida 100%. Mostra o recorte do que eu quero mostrar. Eu quero mostrar isso. Eu quero mostrar hoje que eu quebrei uma xícara. Ela vai mostrar que quebrou, mas ela, a mesma facilidade, ela vai comprar aquilo dali também. Então a gente precisa ter muito esses limites, entender. Ali não pode ser um referencial que eu possa querer ter, né, como espelho de vida, mas eu tenho que entender que eu preciso construir esse caminho. E para construir esse caminho, eu vou ter que desconstruir outros, eu vou ter que fazer sacrifícios. Não tem como a gente passar de uma maneira linear, reto. Nada é reto na vida. Sempre vai ter um buraquinho no meio desse percurso todo. E eu tenho que aprender a lidar com esse buraco no meio, né? Doutora, você já trabalhou com a questão, a gente está falando de redes sociais aqui nessa entrevista, nesse bate-papo. Você já trabalhou com alguma pessoa que enfrentou a cultura do cancelamento?
ou já sofreu alguma, alguma enxurrada de ódio, de discurso de ódio. Eu vejo isso não aconteceu comigo, espero que não aconteça, mas eu já estudei, inclusive tem artigo publicado sobre esses dilemas das redes aí, dentre eles o cancelamento, né? Sim. Você já olhou, já viu, já vivenciou, já tem alguma experiência sobre pessoas que passaram por esse cancelamento e como elas ficaram, o que gerou, se elas acabaram se curando ou Sim. não? Quando a gente fala que a gente é psicólogo, né? Aí sempre vem alguém, pois eu quero conversar isso com você. Uma vez, de uma maneira informal, eu estava conversando com uma pessoa que estava iniciando, né, na vida de influenciador. E ela é muito interessante, ela compartilhou comigo, assim, que ela tem um potencial enorme. E ela falou assim, Mauriane, eu tô me travando. Aí eu, por quê? Porque eu tô com medo do que as pessoas possam falar sobre mim. O que é que eles vão falar sobre mim? E aí aconteceu a situação dela, postou um vídeo, o vídeo dela viralizou. E aí várias pessoas colocou hater, né? Sobre os comentários, a situação lá. E aí a gente se encontrou, a gente foi conversar. Ela falou assim: olha, aconteceu o que eu te disse. Né? Eu falei assim: olha, a gente precisa trabalhar isso. Quando a gente coloca a nossa cara na rede social, isso quer dizer o quê, Frank? A gente não está imune. Tem pessoas que vão nos odiar pela pessoa que nós somos e tem pessoas que vão nos amar pela pessoa que nós somos. E isso acontece também fora daqui. Fora da vida, vida real. Mas eu acho que na vida presencial, digamos assim, as pessoas não têm coragem, muitas delas não têm coragem de dizer para você o que ela tem coragem de dizer, de escrever, quando ela está acobertada pela distância, pelas redes sociais, pelo anonimato. Tem muita gente que se esconde no anonimato. Eu vi estudando para nosso bate-papo hoje, eu vi uma pesquisa interessante, que tem pessoas que sentem prazer em ser hater. Sim, sim. Isso não é um distúrbio psicológico também, não? De diminuir a pessoa, né? Então, assim, eu paro, faço uma análise da minha vida, eu não tenho nada. Então, aquela pessoa tá conseguindo, então vou lá. Vou atacar ela de maneira gratuita, né? Só no intuito de diminuir muito isso. Então, pessoas que se propõem apenas fazer isso. Aí quando você fala assim, será que é uma pessoa que tem transtorno mental? Eu não consigo te afirmar se é uma pessoa com transtorno mental. Mas eu percebo que é uma pessoa que precisa trabalhar com a sua frustração. Aí eu digo, será que não existem pessoas que são gente boa no presencial, maravilhosas, mas aí quando elas vão para para o anonimato, para o fake, para o perfil fake, aquela mesma pessoa que é gente boa, bacana, respeitosa, cumpre todos os princípios sociais, de tratar bem as pessoas, será que ela também não pode ter uma outra persona, e nessa persona ela, vou usar uma palavra vulgar, esculhambar os outros nas redes sociais? Pode. E é isso aí, esse fato dela ter... É como se fosse dupla personalidade, né? Esse é o nome, dupla personalidade? Não, a gente não pode fazer esse recorte, né, apenas por esse comportamento, né, e a gente titular como dupla personalidade. A gente pode perceber o quê? Que é uma pessoa que não sabe lidar com as suas frustrações, que às vezes ela demonstra ser uma pessoa de uma maneira física e quando ela está encoberta, né, pela rede social, pela questão de ser anônima, ela pode demonstrar que ela realmente né, de atingir as pessoas, de ofender as pessoas. Então, a gente pode estar falando dessa maneira, mas a gente rotular como bipolaridade não tem como. Não tem como, porque existem outras características, né, outros comportamentos que a gente pode estar chamando a atenção. Mas a gente pode perceber o quê? Um desvio de personalidade. Isso a gente pode estar vendo. E aí, mais uma vez, um relato para vocês. Nós não estamos dando diagnóstico, né? Nós estamos apresentando uma possibilidade. Por quê? Porque existe um contexto bem maior. Né? Eu não posso só pegar um recorte sobre isso. Por que essa pessoa não tem fala isso na rede social? Como é que ela se sente? Será que ela se sente livre o suficiente? Será que eu não queria ser aquela pessoa que eu xingo? Né? Então, isso é uma maneira de eu atingir a pessoa. Tem muito isso. E a rede social, às vezes, ela favorece muito esse sentimento,
né, de impunidade. Eu posso ser quem eu sou. E aí tu falou daquele seriado no Netflix, né? Teve um também que eu assisti, que eu esqueci o nome, que era um rapaz que ele fazia de namoro, perfil de namoro. Não sei se você assistiu. Conta aí, deixa eu ver se eu assisti. Que Eu gosto de filme. Foi muito famoso assim, né? Foi até um documentário. Então ele fazia um perfil muito particular. Então ele começava a conversar com uma pessoa. Acho que é o golpista do Tinder, né? É golpista do Tinder. Então ele percebeu que a pessoa tinha carência em certa coisa. E aí ele ia naquela situação de vulnerabilidade e se entregava naquele dali. E as mulheres davam dinheiro para ele, proporcionavam uma vida para ele sem nem se questionar. E aí a gente entra em outro espaço, né, Frank? A questão da carência. Né? As redes sociais hoje, nem as redes sociais, hoje a nossa vida, por ser uma vida muito movimentada, muito corrida, dá muito espaço para a questão da carência. Então eu quero canalizar essa minha carência aonde? É difícil eu encontrar um parceiro numa festa, porque eu não gosto das festas daqui. Lá na rede social eu vou encontrar uma pessoa que às vezes vai ser suscetível às minhas necessidades. Eu demonstro uma certa carência e aí eu não sei quem tá lá, ele pode também perceber isso, né? E entrar nesse jogo. E a gente tem que ter cuidado. Crianças, adolescentes também, que tem aquele sentimento que não acontece com ele, só acontece com o outro. Um alerta que a gente faz para os pais, os jogos online. Ah, meu filho joga online. Com quem que ele tá jogando? Não, só são crianças com 13 anos. Quando você... Quem garante, né? Tem pessoas doentes, tem pessoas que usam perfil de criança, fotos de criança e são adultos. Né? Então... Inclusive, você falando isso é interessante porque a polícia tem trabalhado para combater os pedófilos nas redes sociais, né? Sim. Porque eles se escondem, né? Estão ali no meio, como se colocou, em jogos, em perfis, né? E vão seduzindo a pessoa, né? Devido à carência, devido ao que a pessoa não encontra aqui, né? A pessoa quer encontrar lá. E às vezes a pessoa tem que tomar cuidado porque aquele perfil, ele pode ser criado para aquele fim. Sim, né? só para totalmente isso. fake, né? Então isso pode acontecer. E até um alerta, Frank, que a gente tem que fazer constantemente para esses pais, né? Estarem presentes na vida online dos filhos, saber com que eles realmente conversam. Porque, assim, outra coisa que a gente percebe, tem muitas crianças e adolescentes que têm um comportamento em casa, né, com os pais, e com os amigos têm um comportamento completamente diferente. Isso é normal, né? Aí ele perguntar. Isso é normal porque, geralmente, a gente que nós somos pais, nós temos ele tem um comportamento mais sério, brinca e tudo mais, e com os amigos eles podem ser o que eles querem ser. Mas como é que eles estão sendo eles, né? Então a gente tem que ter essa mediação, né, de comportamento, como é que é esse uso da rede social, o que é que eles estão postando. Existe uma idade para eu dar um celular pro meu filho? Ou colocá-lo na rede social? Quanto mais tarde, melhor. Né? E aí a gente fala por que quanto mais tarde, melhor. Será que uma criança ela consegue ter maturidade para entender que ali no jogo e a pessoa chamar ela para uma sala particular e pedir para ela ligar o webcam, para ela fazer certos comportamentos, né, certas ações, será que ela vai ter essa maturidade de entender que é uma pessoa adulta? Né? Então a gente tem que ter essa questão desse entendimento. E hoje o celular se tornou um parceiro, né, na criação dos nossos filhos. E aí quando eu falo um parceiro, entre aspas, porque ele gera muito prejuízo. Eu nunca fui contra a questão de telas, né? Porque cada um sabe das suas necessidades. Apesar de ter várias pesquisas que mostram que isso vai estar dificuldades no atraso de fala da criança, pode impactar na questão do sono e em outras questões também. Mas eu, como profissional, eu não posso chegar e dizer assim, não coloca a tela para sua filha de jeito nenhum. Porque eu não sei a realidade dessa família dentro de casa. Às vezes a mãe não tem uma rede de apoio e ela precisa fazer a comida e aí ela precisa colocar o som para a criança escutar ou colocar às vezes a televisão 10 minutos enquanto ela termina o almoço, né? Então são questões que a gente precisa usar uma medida, né? E trazer muito isso. E assim, eu vi que você colocou de uma maneira bem subjetiva e dando valor a cada caso. Dando cada caso um caso. Mas assim,
há uma maneira da gente equilibrar a rede social com saúde mental. Porque assim, eu tenho alguns amigos que eles, um deles específico, disse, olha, eu estou fazendo um tratamento, eu já estou com psicólogo e estou com psiquiatra. E aí ele disse, cara, eu tirei logo minha rede social. Uhum. Saí da rede social. Uhum. Do nada, o caba volta. Sim. Olha lá, ele tá lá de novo. Aí sai, aí volta. E as pessoas observam aquilo. Uhum. Até já tomei a liberdade pela intimidade, assim, meu amigo, o que você tá passando? Né? Tá tudo bem? Por que não? Porque tu tira foto, põe foto. Sai da rede, volta. Me tira e me solicita de novo. Te fiz alguma coisa? Não, porque aí ele foi explicar, porque eu tô passando por isso e tal. E aí, existe um equilíbrio para quem está passando por algum problema de ordem psicológica com as redes sociais? Precisa trabalhar essas questões na terapia, Frank. Ver como é que é a sua relação. Ó, uma coisa que às vezes acontece. Como é que você descansa? Eu fico descansando, olhando o celular, olhando o Instagram. Será que ali realmente você está descansando? Será que ali realmente você está conseguindo relaxar? Porque quando você está no celular, você está sendo estimulado. Aqui está sendo estimulado o tempo todo para você prestar atenção. Outra coisa que você tem que ver a quantidade de tempo. Quanto tempo eu passo dentro do meu celular? Já ia lhe perguntar, e aí, esse tempo? Você tem que ter pelo menos um limitar, né? Se um dia tem 24 horas, você passa mais de 12 horas conectado, você está passando mais da metade do seu dia, né? Outra coisa, chegou uma mensagem, eu tenho que ficar olhando o tempo todo, eu tenho que responder na hora, isso já é um sinal que eu já estou criando uma dependência por aquilo dali. Ficar abaixando o tempo todo, atualizando, também é uma característica que traz, né? São comportamentos que acaba acontecendo. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que postar. E quando a gente fala sobre essa questão do postar, é como se a gente não existisse, se a gente não tivesse uma rede social. Se não postar, não aconteceu. Não, você não viveu, você não viajou, você não comeu. Tem gente que não consegue. Por exemplo, uma vez eu propus, um amigo meu disse, rapaz, tu vai fazer essa viagem, só posta quando já disse, não aceito. Eu tenho que postar logo quando eu já tô pegando o avião, eu já tô postando. Mas E aí o que acontece? Eu achei muito interessante o professor Leandro Carnal falar uma coisa interessante sobre isso. Ele disse que ele acompanhou uma profissional, uma blogueira, desculpa, e essa blogueira postou toda a viagem dela. E ele foi atrás, já que eu vou dar uma palestra sobre isso, eu vou estudar. Quanto tempo essa mulher gastou, em média, para produzir todo este conteúdo? Sim. Para que eu possa deduzir o tempo em que sobrou para ela viver aquela experiência. Eu observo muito isso. Uhum. Observo isso e observo questão de show. Show, viagem. Por exemplo, ontem eu saí ontem. Eu não levo celular. Não levo por 2 elementos. Primeiro, tenho medo de me roubar. Sim. Segundo, eu consegui produzir isso em mim porque eu estava percebendo que acho que o WhatsApp chegou em 2013, por ali. E a gente já tinha Instagram, a gente já tinha Orkut, depois Face. Sim. E tal. E eu comecei a perceber, Maureen, que com o tempo eu estava virando refém daquilo. Por quê? Porque eu precisava postar, porque eu precisava estar. E mesmo eu estando nesse momento aqui, gravando, mas é incrível. Esse tempo todo eu estou sem meu celular. E ontem eu disse, quando eu fui almoçar, casa da minha mãe, 12 horas para almoçar. Eu cheguei em casa 2 da manhã. Sem celular o tempo todo? Sem celular. Mas detalhe, não sinto nenhuma necessidade dele. Pelo contrário, mudou tanto que eu me sinto livre. Eu acho que hoje é uma ostentação, nós profissionais e pessoas, podermos nos dar o luxo de ficar sem celular, entendeu? Porque está demonstrando que nós não estamos dependentes. Sim. Né? E que nós temos liberdade, de fato. Acho que é uma das liberdades que devem ser inseridas aí no debate jurídico e social é a liberdade das redes sociais. Mas, Frank,
como é que é a nossa relação? Hoje tudo se tira em torno do celular. O nosso trabalho, as demandas vão para lá. A conta bancária. Tudo tá lá. Tudo tá lá. Então hoje a gente não anda com cartão, com dinheiro. Não. A gente anda com o celular para fazer o pagamento. Então, tudo isso gira em torno desse aparelho. Aí, como você falou, eu fiquei sem esse celular, mas tem pessoas que não conseguem ficar um minuto. Não consegue. Não consegue se desligar. É o tempo todo conectado. É a ideia do usuário, né? São poucos os clientes que são chamados de usuários. Sim. Né? É o de rede social, é um usuário, e o dependente químico, é um usuário. Sim. E vendo essa utilização da mesma palavra, eu passei a me perguntar, será que quem usa as redes sociais em demasia, para deixar bem claro, não estamos crucificando a rede social, inclusive você deve estar nos assistindo por uma rede social. Como é importante. Como é importante, né? Mas estamos debatendo sobre o excesso. O mau uso, O mau uso de você tá ficando sem tempo para poder ficar o tempo inteiro. Olha, eu achei interessante essa lei nova. Das escolas, né? Que proibiu, cara. Sim. Já era hora, entendeu? Porque eu dou aula no ensino superior, eu acho que você dá aula no ensino técnico, né? Sim, superior também. É superior também, né? Sim. Então, assim, como é que estão os teus alunos? Porque os meus, é natural, lamentável, natural, tá dando uma aula, me esforçando, dando o melhor de mim, assim como todos os demais professores, e aí toca um celular do caboclo, aquela gracinha com meme, às vezes o cara ri, aí não sabe quando o cara tá ouvindo, esqueceu de tirar o volume. Sim. Aí ele, toca na tela e aquela coisa toda, meu Deus, que situação. Aí quebra a nossa linha de raciocínio. Quebra a linha de raciocínio, quebra a linha de raciocínio da turma, Sim. sabe? Tem gente que não tá nem aí. E assim, eu acho que foi muito importante retirar isso, porque é um desafio novo. E aí a gente entra na dependência das crianças pelas redes sociais, porque assim, começa lá na infância, eu dando um celular com o YouTube, daqui a pouco ele vai jogar, daqui a pouco ele tá nas redes sociais, no Instagram e outras coisas, né? Então, isso também, o que é que eles estão consumindo? Eu lembro no tempo de escola, né, quando eu estudava, no horário do intervalo, a gente ia sentar para conversar. Ou brincar de queimado, fazer alguma coisa de interação, né? Os meninos a gente ficava com aquela conversa com os meninos o tempo todo. Hoje não. Hoje, se você fosse numa escola, o que é que você via? Nos celulares. Eu vi uma frase do Roberto Justus, ele diz uma coisa interessante, ele disse assim, num podcast aí, ele disse que as redes sociais, elas afastam quem está perto e tentam aproximar-nos de quem está longe. Quem está longe. Franquia, é verdade. Bora combinar aqui um exemplo. Vamos sair para almoçar. Primeira coisa que a gente chega lá é o quê? Tirar uma foto, né? Para registrar que nós estamos no restaurante. Aí você posta na sua, eu posto na minha. E aí eu vou conversar aqui com alguém do meu WhatsApp. Quem reagir do meu WhatsApp. E você do mesmo jeito. E a gente não vive aquele momento. Eu tenho uma grande amiga que ela viaja muito e ela me ensinou uma coisa muito interessante sobre a questão de contemplar, né? É importante. Importantíssimo. Importante. E eu aprendi com ela. Ela sempre, quando ela viaja, ela nunca posta foto no momento. Ela sempre posta foto, acho assim, 2, 3 semanas depois que ela retornou. E uma vez a gente viajou juntas, tivemos prazer de viajar juntas, e aí ela parava assim no lugar e ela ficava assim olhando, né? As coisas. Demais. E eu me eduquei a fazer isso também, né? Aí ela disse, olha, Mauro, presta atenção nisso daqui. Acho que foi uma viagem que a gente foi para Brasília, né? Ela estava residindo em Brasília, e aí ela foi me mostrar, né? Fez um roteiro bem bacana, e aí cada lugar que a gente ia, a gente parava. E olhava, aí passava uns minutos. Ela, você quer tirar uma foto agora? Aí a gente tirava uma foto, sabe? Então, eu consegui ter essa visualização dessa vida, da importância de contemplar, né? Então, hoje eu tenho esse olhar. Quando eu tenho até esse problema seríssimo, né? De não ter fotos, muitas fotos. Às vezes, quando eu faço viagem, quando eu tô assim, em algum momento, porque eu prefiro sentir aquilo dali. É como diz o meme, estão em memórias. Mas aí eu não viajei, porque eu não postei. O que eu fiz, né? Eu gosto muito de observar. Gosto muito de observar as pessoas, os comportamentos, como também gosto de me observar.
E disse, cara, eu preciso melhorar quanto a isso. Foi o que eu fiz. Eu não estou no nível da sua amiga, não. Estou abaixo. O que que eu faço? Eu gosto de viajar. Adoro viajar. Aí eu estou viajando, o que que eu faço? Eu cheguei num ponto turístico. Por exemplo, o Cristo Redentor. Uhum. Achei lindo, bonito demais. É o lugar que eu vi mais línguas diferentes. Sim. Pessoas de vários lugares do mundo, né? Vendo aquilo ali e tal. É maravilhoso. Foi o que eu fiz. Eu digo, cara, deixa eu tirar logo a foto. Aí eu, tirei as fotos que eu queria. Fiz o que eu queria, botei no bolso e fui contemplar. Sim. Foi quando eu parei para observar que eu estava ouvindo idiomas que eu sabia que não era o brasileiro, mas tinha alguma noção ali. Poxa, o cara tá falando espanhol, o outro mandarim, o outro inglês. Aí eu parei para ver as pessoas. E assim, eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade hoje. Agora eu vou conectar do Rio, que eu já fui há uns 2, 3 anos, e vou agora para ontem. Quando eu estava olhando o show, quando o cantor disse que ia entrar, o cantor vai Todo entrar. mundo. Meu amigo, todo mundo puxou o celular. E eu aqui, meu cunhado, sem celular, minha esposa, ele disse, vamos todo mundo sem celular. Aí todo mundo sem celular, olhando, pedi para minha filha também sem celular, para ela poder se conectar. Sim, né? Porque nós estamos tão momento. conectados com o digital, que a gente está conectado. Aí tal, a gente viu o cantor entrar e tal, dançou e tal, olhou. Eu digo, poxa, essas coisas... Teve uma escola agora no Ceará que fez isso. Quando a lei chegou, aí ele colocou músicas, nós tinha música, a gente ficava ouvindo a música, né? Era. Aí botou forró, botou uma rede, né? Coisa da nossa região, colocou uma sinuca, né? Colocou outras coisas para as pessoas poderem também ter o que fazer. Aí alguém me diz assim, quando eu disse, olha, cara, vamos viver esse modelo que a tua amiga está vivendo, esse modelo que eu também quero viver, a pessoa diz assim, mas assim eu não vou guardar os vídeos. Não, dá para você rapidinho fazer, você quer filmou e tal, você não precisa postar agora, por quê? Se você parar para pensar psicologicamente, qual a obrigatoriedade que você tem de postar no ato? Não há obrigatoriedade. Mas é aquela coisa, se eu não postei, eu não vivi. Aí vai muito da minha relação com a rede social e com a minha necessidade. Qual é a minha necessidade? Tem que postar em tempo real. É mostrar que eu tô aqui, né? Mostrar para quem que eu tô aqui. Por que é tão importante eu mostrar para as pessoas que eu estou aproveitando esse momento? Essa pessoa tá preocupada com a minha felicidade? Ou saber o que eu tô fazendo? Ou ela só quer saber o que eu tô Curiosidade. fazendo? Até para falar mal, a pessoa pega o celular bem aqui, a pessoa tá um grupo de pessoas, né? Todo mundo faz isso, mas ouvi dizer que existem. Aí a pessoa tá aqui, um grupo de pessoas, aí fica rolando a barra e todo mundo que tá rolando recebe um comentário pejorativo. A pessoa não comenta lá, né, dos haters, né? Não vai comentar, mas comenta pessoalmente. Mas aquela pessoa não tá nem torcendo por você. Ela tá sendo apenas uma espectadora negativa. Exato. Torcendo contra e você tá ali alimentando aquelas pessoas. Por isso que eu vejo, tem muita gente que não tá conseguindo mais permanecer nas redes sociais. Porque é adoecedor. É adoecedor. É adoecedor, você se cobra muito, você cria muita expectativa sobre essas relações. E se você não tiver uma saúde mental, ou se você não tiver feito, né? Assim, construído uma relação saudável com aquilo dali, vai te adoecer. Tem aplicativo, doutora, que você recomendaria para um cliente seu, um paciente seu? Para poder usar, um comportamento que ele deveria tomar para ele poder ir reduzindo gradativamente ali o uso das redes? Eu sempre gosto de pedir, assim, dependendo da situação, para estimular um tempo, né? Então, primeiro eu vou entender qual rede social que você usa mais. Eu uso o WhatsApp. Por que você usa mais o WhatsApp? Para me comunicar, porque eu tenho um filho pequeno em casa e eu preciso saber como é que ele tá, né? Eu preciso do trabalho. Ok, tá bom. Então, bora entender a função de cada grupo desse. Do trabalho, será que eu preciso abrir ele sábado e domingo? Sobre o meu filho, eu não posso estar articulando com a babá, com a pessoa que cuida com ele. Se for uma emergência muito grande, ela vai me ligar e aí eu já sei que eu tenho que atender, né? Então, ter esses limites, essa conversa, primeiramente, para entender. E aí, usar aquele tempo, né, que tem no celular, que você vai travar. A partir de um certo momento, o seu celular, por exemplo, o meu é estipulado, né? Eu só tenho acesso a Instagram apenas 2 horas por dia, né? O WhatsApp já deixa um pouquinho maior,
por conta da minha filha, né? Então, depois dessas 2 horas, eu escolho bem como é que eu vou usar. Porque o que acontece? De manhã, quando a gente acorda, primeira coisa, abre os olhos e pega o celular e já vai ver o Instagram, né? Então, se eu usar muito tempo aqui, eu não vou conseguir olhar depois do almoço, que é o tempo que eu tenho um descanso de 2 minutos. Uns 10 minutinhos para descansar. Então, eu tenho que otimizar o meu tempo. Então, eu escolho. Então, qual horário que eu tenho melhor? À noite. Então, geralmente, eu deixo para usar 1 hora, meia hora, isso. Então, e não se sabotar, porque no tempo você pode estar prolongando. Então, se eu estipulei 2 horas... Mas como é que esse é um aplicativo? Tem nos celulares do iPhone, né? É? Eles têm um temporizador que você vê. Porque assim, eu fiquei assustada com a quantidade de tempo que eu tava usando nas redes sociais. Assustada mesmo. Só rolando barra. Só rolando barra, Frank. Aí eu falei assim, não, tô perdendo muito tempo. Porque era um tempo que eu poderia estar lendo um livro, um tempo que eu poderia estar otimizando algum trabalho, algum serviço, e eu fico perdendo. A rede social rouba, ou leva, furta de nós o principal ativo, né? Que é o tempo. O né? tempo. Vai levando seu tempo. E é muito rápido, porque, por exemplo, 10 minutos de atividade física é cansativo. Mas 10 minutos, você na rede social, ó. Passa que é uma beleza. Ó, essas 2 horas passa assim uma proporção assim que parece que é rápida. E aí uma coisa que eu percebi também que me chamou a atenção, eu não estava conseguindo assistir televisão sem não estar com o celular. Ou seja, as 2 mídias ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Se eu ia almoçar, o celular tinha que estar em cima da mesa, porque eu tinha que responder uma mensagem do trabalho, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu não conseguia me concentrar numa atividade ou na outra. E aí, entrou até quando eu tive bebê, né? Uma vez eu até comentei com você que eu estava com muita dificuldade de separar muito o meu tempo, né? Porque eu não consigo, igual o Whindersson Nunes fala, é de mim mesmo. Eu não consigo me concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, a rede social, por exemplo, meu Instagram profissional, ele exige muito de mim. Porque eu não posso chegar lá só, oi, tudo bem? Eu tenho que produzir um conteúdo, algo que seja interessante para a pessoa consumir. Não só um bom dia, né? Então, isso estava exigindo muito de mim. E eu tive que tentar reorganizar. E eu ainda estou nesse processo de organização, né? E eu não me cobro também sobre isso. Foi-se o tempo que eu me cobrava, foi-se o tempo que eu exigia muito sobre mim. E aí eu entendo. Hoje eu não sou só mais a Mauriane pessoa e a Mauriane psicóloga. Hoje eu sou a Mauriane mãe também. E isso delega mais uma função, mais uma responsabilidade. Então eu preciso saber. E aí eu até lendo algumas pesquisas, né, que falam que geralmente quando a gente tem um filho, as mulheres, elas demoram até 2 anos para se perceberem novamente como mulher. Porque a gente só se vê como mãe. Eu percebo isso nas mulheres mesmo. Esse instinto protetor, né? De doação, de se anular, de negação. Isso vai ser um tema para outro debate nosso. Mas assim, como último tema aqui que eu colhi, foi a questão dos jogos, né, nas redes sociais, né, na internet de um modo geral. Os jogos de redes sociais, eles têm alguma correlação com a psicologia? Antes de você me responder, eu vou fundamentar por que essa pergunta. No mundo financeiro, nós já tivemos algumas empresas que já estão liberando relatórios que a sua venda diminuiu por conta de jogos de azar nas redes sociais, né? Jogo de animal tal, que aí as pessoas ficam jogando, né? E eu recebi um dado interessante que já está se aproximando de 1 bi, né? Anual. Sim. 1 bilhão de reais de pessoas jogando dinheiro, e acreditando erroneamente que aquilo é um investimento. Sim. Né? Será que essa maneira de abordagem das redes sociais desse público não passa por uma cooptação psicológica também? Ano passado, se não me engano, a Universidade Federal do Paraná, ela fez uma pesquisa sobre jogos de azar, né? E aí a gente ficou preocupado, e eu principalmente como profissional de saúde, a respeito dos números alarmantes de suicídios. E aí já é o final, espantoso, né? Já é espantoso, de suicídio recorrente
né, motivado pelos jogos de azar. E aí eu não sei se você me recorda que aqui no Maranhão teve uma cidadezinha aqui próxima, né? Eu não sei se foi Barra do Corda ou foi outra próxima, que uma pessoa cometeu suicídio, Imperatriz, por conta de jogos do azar, né? E já apareceu demandas de atendimento com isso. Frank, está sendo um problema de saúde pública essa questão dos jogos, e a gente precisa conversar muito sobre isso, porque os jogos, ele tem um apoio, ele tem um apelo psicológico muito grande. O que seria esse apelo psicológico? Vou te explicar melhor. Na psicologia, nós temos o reforço intermitente. O que é esse reforço intermitente? Eu todo dia vou para academia, malho e estou conseguindo o corpo que eu desejo. Estou conseguindo emagrecer. Então, isso é um reforçador para mim. Reforçador o quê? Ter uma alimentação melhor e ir para academia todos os dias. O nome disso é? Reforço intermitente. Reforço intermitente. E os jogos de azar, eles nos favorecem esse reforço. Por exemplo, ali é usado um algoritmo, né? Uma inteligência artificial que cria aquilo dali. Então, a primeira vez que você vai jogar ali, o que é aquela máquina, aquela inteligência vai proporcionar para você? Você ganhar, não é? Eu nunca joguei. Eu tenho medo de me viciar. Nunca joguei. Você vai ganhar. E aí, o ganho, ele gera o quê? Prazer. Então, se eu joguei R$10 e ganhei 20, eu vou aumentar essa aposta. E aí eu vou ganhar outras vezes. E aí chega um momento que lá eles percebem o quê? Que você está jogando frequentemente. Já viciou. Já viciou. E aí o que é que eles tiram? O reforço. Eu paro de ganhar. Mas aquele sentimento, aquela sensação de reforçador, de algo bom, faz com que eu continue jogando. E aí eu não vou ganhando, mas eu acredito que vai ser diferente e cria aquele ciclo de perda e ganho. Perda e ganho, né? E aí eu começo lá, eles percebem que eu tô jogando pouco, aí eles começam a jogar novamente um reforçador, aí eu começo a ganhar novamente. Joguei 200, mas ganhei R$10. Na minha cabeça eu tô ganhando. E aí eu continuo nesse ciclo, né? Quando é que esse ciclo quebra? Quando é que... Aí a gente entra muito nessa discussão. Quando é que a máquina vai perder da gente? Nunca. É porque, na verdade, tem uma filosofia antiga dos filmes de cassino, que é a seguinte: a casa sempre ganha. Exatamente. A casa sempre ganha, exatamente. Né? E esses jogos de azar é isso. A casa sempre vai ganhar. A casa ela foi criada para ganhar esse reforço o tempo todo. E aí entra aquela questão dos blogueiros, né? Vendendo. Né? Porque a gente já viu várias reportagens, passou até no Fantástico inclusive, mesmo. Polícia Federal, né? Que já teve, até pelas nossas regiões, né? A Polícia Federal fazendo investigação. Por quê? Eles ganham a cada pessoa que entra naquele link ali. E aí a gente vê a questão da rapidez. Lembra do Caminho das Pedras? Uma pessoa que não tinha nada, do nada começa a comprar carro, começa a viajar internacionalmente, começa a reformar uma casa ou comprar uma mansão do nada, né? Então, o nada não é. Ela tá ganhando por conta da pessoa que está apostando, que está perdendo muito isso. Perdendo tudo por conta disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses jogos do azar e essa relação que está sendo construída, da gente entender que ali você nunca vai ganhar. O que você está ganhando é um valor irrisório ao valor que você acaba colocando. Quando os deputados, senadores, né, aprovaram, e com a aquiescência do governo federal, a permissão, né, estão andando, estão de pouco em pouco permitindo esses jogos e retirando alguns. Eu acho que é importante para o governo conseguir tributar esse povo, porque até estava bom, Sim. Nem tributados eram. Mas eu acho que o ponto psicológico, você deu um show aqui explicando, eu acho que foi deixado de lado. Porque assim, como é que o direito vai verificar que você está viciado? Sim. Né? O direito não tem condição de fazer isso.
Aí como é que o legislador vai ver se tiraram, se colocaram esse... Como é que é o nome? Reforço intermitente. Reforço intermitente para fazer você continuar viciado, entendeu? Dependente, ou acreditando, ou até nome bonito, esperançoso, que um dia Sim. vai ganhar. Eu acho até interessante fazer uma justiça desses jogos, desculpa, desses jogos de azar para o que a gente chama no direito de concurso de prognóstico, que é as loterias. Sim. Né? Que também tem gente viciada. Eu conheço vários viciados de loteria. Né? Mas a diferença é que a loteria não te dá essa esperança, essa vitória que os cassinos físicos do passado e os cassinos digitais online das redes sociais Sim. te dão. Que é essa compensação. É feita uma leitura de quem está jogando e te dá alguma coisa. Não. Nos concursos de prognóstico, por isso que eles são autorizados, que são as loterias, você não tem essa garantia de que vai ganhar e talvez você morra e não ganhe. Nada, nem 10 centavos, entendeu? Há essa diferença. Porém, mesmo havendo essa diferença, de não haver essa má-fé, essa compensação, de não haver blogueiros te influenciando na tua barra de rolagem, mas mesmo assim, tem gente que sofre aquela que a gente chamava na época de Serra Pelada, a febre do ouro, e que a gente chama hoje no concurso de prognóstico, nas loterias, essa mesma febre de que você acha que vai resolver todos os seus problemas acertando ser números da Mega Sena ou outra coisa, né? Eu acho preocupante. Acho que a palavra, assim, que diferencia os dois é a loteria e a questão dos jogos de azar online é o quê? A questão da facilidade. Porque, assim, quando você fala da loteria, o que a gente pensa? A gente tem esse sentimento ilusório de algo distante, né? Uhum. É sorte. Será que eu vou ter a sorte de ser ganhador da Mega Sena da virada? Queria eu, né? Ganhar a Mega Sena da virada, né? Eu também. Então dá aquele sentimento de sorte de algo bem distante. Já esses jogos online, ele traz um sentimento de quê? De facilidade e de proximidade, né? Então, por quê? Meu compadre jogou e ganhou R$1.000. Mas quanto foi que ele perdeu para ele ganhar R$1.000? Tu viu? A blogueira postou lá, ela só jogando ali, ela deu as dicas, ela ganhou R$3.000 e dividiu com os seguidores. Ela dividiu 3. Quanto foi que ela ganhou? Exato. Antes disso daí, né? E outra coisa, já foi apurado por algumas investigações em nível de inquérito, é claro, não sei se de processo, mas que dá para manipular aquele aplicativo específico que o blogueiro faz, que ele rola as palavrinhas, as frutinhas, os animaizinhos, e aí ele ganha ao vivo, vou fazer uma live, vai ganhar, porque tá configurado para poder ganhar, né? Então fica essa nossa atenção, essa sugestão, um alerta, né? Para que as pessoas atentem ao cuidado das redes sociais também quanto aos jogos. Doutora, mais uma vez foi muito bom lhe receber aqui em casa, que possamos ir outras vezes, e eu acredito que é mais um vídeo que vai viralizar bastante, né? Foram grandes esclarecimentos sobre o tema rede social, assim como foi o de depressão e ansiedade, e eu gostaria que você deixasse aí as suas recomendações, o seu convite e o endereço do seu local de trabalho, não sei se há algum contato nas redes, para que as pessoas possam lhe procurar, porque com certeza depois desse vídeo aqui esclarecedor, muitas pessoas vão lhe procurar, tá? Que bom. Serem consultadas. Lhe agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, né? Foi bem interessante, foi rápido, né, o tempo. E falar, mais uma vez, reforçar para vocês, né, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma autoavaliação. Como é que eu estou lidando com a rede social? Como é que eu estou construindo essa relação? Se está se tornando algo muito penoso, algo sofrido, então já é um sinalzinho amarelo, né? É um sinal que eu preciso procurar um profissional. E aí também vale para a questão dos jogos, né? Que foi esse tema desse vídeo que nós acabamos, desse bate-papo que acabamos de ter, que é bem interessante e a gente precisa, né, conhecer. E se eu tiver identificado alguma coisa, né, procurar um profissional. E aqui eu me disponibilizo, né, para vocês.
Eu atendo no edifício Torre Center, que fica no centro, né, ali próximo da igreja da Catedral, mas também realizo atendimentos online. Qualquer coisa, quiser agendar atendimento, é só clicar, né? Vou deixar aqui meu Instagram, né? E você acrescente também no vídeo, né? Que é o PC, @PCMauriane Lima. Lá tem o meu contato de telefone, onde você pode estar agendando, tá bom? Então, espero que tenham esclarecido e quero vir outras vezes. Virá, com certeza. Virar ou não virar, Zilka? Pessoal, eu quero agradecer e, antes de tudo, dizer que esse vídeo é um oferecimento da maior rede de salas comerciais da região dos Cocais, o edifício Torre Center, a rede Torre Center, e nós estamos com um novo produto, mais uma vez na dianteira, e nós queremos apresentar para você a oportunidade de você estudar num local silencioso, tranquilo e pagando por hora. Olha, na minha época, eu ia na cidade de Itapé-Curumirim, no Maranhão. Eu não tinha um local ideal para estudar, não tinha cadeira, não tinha mesa, zero estrutura. Eu ia para a biblioteca toda manhã. Toda manhã eu ia para a biblioteca municipal estudar. E à tarde estudava de novo na escola. E em Caxias eu saía de um bairro chamado Campo de Belém, a pé, as pedras, Sim. A pé até eu acho que é Sesc ali no centro. Sim. E aí eu ia para ali, a pé, caminhava, era mais de 1 hora para ir e voltar. Campo de Belém para o centro de Caxias. Eu fazia isso de segunda a sexta, todo dia, no sol quente, certo? Ia de manhã, 8 horas, voltava 11, né? Chegava a 12, me banhava, ia a pé de novo para uma escola chamada Luiz Azevedo. Então, em homenagem a essa experiência que eu passei, ressignificando essa pedra, pulindo essa pedra, eu criei um sistema em que você que está me assistindo pode estudar pagando por hora. Uma sala climatizada, com mesa, cadeira, televisão, confortável, Wi-Fi, não vai ficar só na internet não. Você vai ter todo esse conforto, meu irmão, para estudar por hora no bairro em que me gerou, que foi o bairro Campo de Belém, aqui em Caxias, que me recebeu pela primeira vez quando eu mudei para Caxias, em 2003, há 22 anos atrás. Então, que você possa procurar, entrar em contato conosco, entre no Instagram, Torre Center 1, ou outro Instagram, Torre Center 2. Você vai ser redirecionado a uma secretária, ela vai lhe receber e vai agendar com você o horário para você estudar num preço extremamente acessível, num local em que você precisa sair daquele ambiente, às vezes familiar, que está tendo muito barulho, e vai para um lugar tranquilo. Você quer fazer audiência, você quer fazer atendimento nutricional, outra área, um médico, quer pagar por hora, nós também lhe damos essa oportunidade. Quer alugar diária todo, o dia todo, quer levar sua empresa? Fale conosco, nós temos essa oportunidade para você agora no Torre Center 2. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.